Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Olá, sejam bem-vindos ao programa Entender o Direito da Rádio e TV Baruch FM. Eu, Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Hoje teremos um convidado especial, o Dr. Tiago Rodrigo Silva, que é advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduado em Processo Civil pela Escola Paulista de Direito. Atualmente ocupa o cargo de advogado sênior e Data Privacy Manager na T-Systems do Brasil. Participou de atividades internacionais sobre o tema proteção de dados pelo grupo Deutsche Telekom. Deutsche Telekom é muito chique, né, Tiago? Deutsche Telekom em Seattle, Washington, Berlim e Viena. E atualmente lidera o Comitê de Diversidade dessa mesma empresa e a Comissão de Diversidade da OAB. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, que está aqui hoje na qualidade de papai muito especial para conversar conosco sobre o tema adoção tardia por casal homoafetivo. Muito legal. Tiago, o que é uma adoção tardia? Meninas, boa tarde para quem está me assistindo. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Rádio Baruch. A Rádio Baruch que sempre abre as portas para vários temas super interessantes. É sempre uma felicidade para mim. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela leitura do currículo, que eu fico assim, super lisonjeado. E hoje numa qualidade, né, diferente, né, para falar aí de uma experiência pessoal, né, e dar aí uma perspectiva pessoal. E eu espero contribuir bastante, né, um tema que eu adoro, que eu sou mega apaixonado. Sou suspeito para falar, né, porque sou pai por adoção há 3 anos, do Vitor. Sou casado com o Carlos. E vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta. Adoção tardia é o termo utilizado para aquela adoção para as crianças que já têm um desenvolvimento parcial com relação à sua autonomia, né? Não existe uma idade aí mínima, né? Eu ouço muito falar sobre a partir dos 3 anos, eu não concordo muito com essa idade, porque 3 anos é uma idade fácil de adotar, sim, né? Eu costumo caracterizar a adoção tardia a partir dos 7, 8, 9 anos, né? São adoções muito mais difíceis de serem realizadas. E, Tiago, pegando uma pontinha que você falou, e por que essa adoção tardia é uma adoção mais difícil? Olha, a adoção tardia, ela é mais difícil porque existe um mito, né, para os pretendentes, para quem está habilitado, no sentido de que a adaptação daquela criança vai ser mais difícil. Como ela já tem a cognição ali formada, né? Vai ser mais difícil dela adaptar, ela já conhece a realidade que ela vive, né? O que é um mito, né? Não é uma verdade. O que eu estudei, o que eu percebi na prática, né? É que são crianças que são muito carentes de afeto, né? E a capacidade delas de se adaptarem é muito maior e muito mais rápido, né? Eu costumo brincar que o meu filho começou a me chamar de pai no primeiro dia da adaptação, né? Então ele já estava tão assim desesperado por afeto, né? Ou ali esperando por ter pai ou mãe, família, né? Exato, uma família, que ele já abraçou a causa e foi assim um encontro muito, muito incrível, assim, foi paixão à primeira vista, literalmente. O primeiro encontro com o seu filho ele tinha quantos anos? Ele tinha 8 anos quando nós fomos para o Mato Grosso do Sul. E foi assim, eu lembro que eu saí 2 horas da manhã de São Paulo e fui feito um louco pro Mato Grosso do Sul. Nós não paramos em nenhum lugar, para não falar que eu não parei em lugar, eu parei em um lugar só para fazer xixi e abastecer o carro. E porque a gente tava tão assim, aflitos e ansiosos para conhecer o Vitor, né? E quando nós chegamos no fórum, ainda passamos por uma outra sabatina de mais 3 horas, né? Até que eu comecei a ouvir uns passozinhos ali no corredor. E aí, quando ele chegou, entrou na sala, assim, eu não sabia nem o que eu falava pra ele, né? Foi muito emocionante, de verdade.
Então eu acho que é isso, eu acho que ela é difícil, né, porque existe ainda muito preconceito, muito tabu, as pessoas acham que vai ter muita dificuldade de se adaptar, que perdeu, né, muita parte da infância da criança, né, aquela romantização de ver os primeiros passos, a primeira fala, tal, tudo isso ali cria muito tabu e muitas barreiras, né, na hora de adotar. Eu e meu marido, quando nós tomamos a decisão de adotar, nós já estávamos muito conscientes de que a criança teria que ser um perfil da idade a partir dos 7 anos, né? Primeiro por causa da nossa rotina, segundo porque nós já tínhamos estudado muito sobre esse assunto, né? E a gente queria uma criança que fosse mais velha, que estivesse ali mais preparada e mais consciente sobre a sexualidade dos pais. Entendi. Né? Isso era a segunda pergunta que a gente queria te fazer, Thiago. Porque muita gente coloca um tabu, mas já coloca um tabu a própria adoção. Como eu vou adotar o filho de outra pessoa? Ele vai chegar como? E aquele DNA? São coisas todas criadas, são mitos, porque o amor ele ultrapassa qualquer barreira. Sem sombra de dúvida. E o segundo grande mito é a adoção por casais homoafetivos, né? Que acham que isso vai prejudicar a criança, que ela não vai entender. Como que foi isso com o seu filho? Olha, adorei essa pergunta. E tem um terceiro, né? As pessoas acham que por ser filho de 2 mães, de 2 pais, vai crescer lésbica ou vai crescer gay. Olha, se vai crescer gay ou não, é uma coisa... Eu sou da teoria de que a pessoa nasce assim, né? Vai ser, vai ser, a gente tem que estar preparado. Eu sou filho de um casal hétero. Uma mulher hétero e um homem hétero, né? Eu sou gay. Então, acho que não tem nada a ver, né? E as pessoas me perguntam isso com muita recorrência. Como é que foi a aceitação dele? Se ele teve algum episódio de rejeição, ele teve receio. Olha, gente, de verdade, de todos os desafios da adoção, esse foi a minha menor preocupação, né? Eu de fato presenciei pouquíssimos episódios, né? Teve um episódio apenas que ele estava brincando com dois priminhos lá em casa, e aí um dos primos perguntou para ele, eu falei, nossa, você tem 2 pais, né? E aí eu gelei na hora, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu faço uma intervenção, deixo, e aí a orientação da psicóloga é sempre, deixa rolar, que eles criam mecanismos de defesa, de responder essas perguntas, enfim. E ele falou, legal, né? Aí eu, nossa, muito legal, porque eu tenho só um. Então, perceba, né? Que aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, né? A gente habita em você, o medo. Não são nas crianças. Total. Eles criam, assim, teorias muito engraçadas e formas muito curiosas de lidar com essa situação, né? E eu acho muito interessante porque, de um ponto de vista pessoal, aquela teoria de que o preconceito está nos adultos, né? A gente forma ali o pequenininho, né? Isso é muito forte, né? A criança realmente ela nasce muito pura, muito ingênua, ela não traz essas questões, né? São os pais ali que ficam alimentando aquele preconceito e tal. Então, para quem está me assistindo, fica aí o recado, né? Um convite para que você torne o seu filho mais tolerante, né? Empático. Exato, mais empático, que respeite mais a diversidade, né? São temas muito latentes na nossa sociedade e eu acho que é assim que a gente vai construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, né? Pessoas que respeitam mais o próximo. Eu acho que a grande palavra aí é respeito. É verdade. Né? Respeito. É verdade. Tiago, eu acho que é importante a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte que todo o processo de adoção que você participou foi um processo dentro da legislação, né, muito burocrático. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como que foi esse passo a passo até chegar na homologação, né, da adoção e a convivência de vocês, do casal com o seu filho, do filho com vocês e com os demais da família. Com certeza. E posso colocar mais uma azeitona aqui nessa torta? E pra quem tá me assistindo, tá, gente? Essa é a perguntinha Kinder Ovo, tá? Aquela perguntinha que não tá no roteiro, tá?
aquela perguntinha que assim, se você não tá preparado, você se embaralha todo. Mas como elas são muito maldosas comigo, Que né? isso? Não, porque falando exatamente do processo de adoção, se você sentiu em algum momento algum receio por qualquer das pessoas que lidavam com esse processo, pelos fatos de vocês serem casais homoafetivos, porque quando a gente lida com isso nas bancas de faculdade, até hoje, por incrível que pareça, em 2020, as pessoas se assustam. É verdade. E eu queria saber como se o judiciário está preparado para isso. É verdade. Olha, a sua pergunta foi assim... Kinder Ovo. Não, Kinder Ovo e deliciosa de responder, as duas perguntas, né? Eu vou começar com a da Renata. Olha... para os ouvintes, né, acho que o principal desafio é vencer a burocracia, né? O Brasil ainda tem um processo muito burocrático, porém muito sério. Isso foi algo que eu percebi ao longo da minha jornada na adoção, né? A gente aprende na faculdade e tal, até cheguei a dar algumas aulas sobre adoção, mas quando você tá ali como parte de um processo, né, acho que a história vira, de figura, né? Exatamente, né? Parece que a gente desaprende tudo, né? Então é vencer a burocracia, a morosidade do judiciário, né? O meu processo de habilitação, por exemplo, demorou 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 6 meses para você entrar no Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, esse foi o meu principal desafio. E o número de documentos, cada comarca tem um roteiro diferente, né? Tem ali procedimentos diferentes, né? São Bernardo do Campo, por exemplo, que é a minha comarca, eles exigem ali um número de horas num curso de adaptação para pais que estejam interessados. Passou esse curso, você frequenta um curso no fórum, que é o dia inteiro. Depois disso, você tem que visitar uma instituição, né? Um abrigo. Fica ali uma manhã inteira. Então, são vários workshops que você participa e todos muito instrutivos. São cansativos, são exaustivos, mas me preparou de fato, né? Foi até... Foram necessários, né? Então, eu falo da burocracia, né? Mas eu também não consigo... entender ou pensar num formato diferente, porque hoje a grande preocupação das equipes que trabalham com isso são as devoluções, né? Se devolve criança como se estivesse devolvendo um objeto, fazendo uma troca, vou acionar o Código de Defesa do Consumidor porque esse aqui veio com uma manchinha, né? E aí a rejeição é um dos piores sentimentos que um ser humano pode experimentar, né? Então você imagina, você é rejeitar uma primeira vez e é rejeitar numa segunda vez. Então isso é traumático para a criança. Então os cursos são todos muito nesse sentido, né? De preparar o indivíduo ali, o casal, para o que eles vão enfrentar de fato, né? Não é nada romântico, né? Isso é uma coisa que tem que deixar claro, né? Você está falando de um serzinho que foi abandonado, que vem de um histórico pesado, então muito amor e muita paciência. Depois que eu venci toda essa etapa, né, então fizemos os cursos, você tem a lista de documentos, né, eu até brinquei que é uma lista de 3 páginas frente e verso. Então, vocês imaginam, até o tipo sanguíneo, se bobear, perguntaram ali, né, tem que entregar vários exames, tem que ser exames recentes, laudos médicos direcionados para aquilo, então foi uma lista bem assustadora. Entrega a documentação, aquilo vira um processo, vai para o Ministério Público, eles dão um parecer, o parecer tem que ser favorável, obviamente, né? Depois do parecer é que vai para o juiz analisar todo aquela documentação. Antes disso também tem a fase das entrevistas, né? Você passa ali por 3 entrevistas, uma com uma assistente social, então ela vai até a sua casa, ela faz ali uma vistoria na sua casa, com psicólogo também, o psicólogo forense, né? Então eles fazem um laudo psicossocial que eles chamam, né? E vai tudo para o juiz e aí ele pode homologar ou não homologar, né? É difícil homologar, né? Não homologar, né? Só você ali apresentou algum histórico criminal, algo do gênero, aí fica mais difícil, né? Mas feita a homologação, vai para inscrição, né, no CNJ, e aí é esperar o telefone tocar, e o meu tocou. Que bom! Demorou quanto tempo para o seu telefone tocar? Olha, o meu telefone demorou mais ou menos uns
umas 3 semanas, porque o meu perfil era muito aberto, né? Entendi. Isso é uma das outras vantagens também, né? Quando você opta pela adoção tardia, como o número de pessoas, de casais interessados é sempre por crianças com idade menor de 3 anos, né? Quem prefere a adoção tardia vai lá pra frente, né? E eu me lembro que a gente deixou um perfil mega aberto, sem distinção de cor, com doenças tratáveis, deficiências tratáveis. Então a gente deixou muito aberto ali, né? Vocês queriam um filho. Exato. Né? Aliás, uma família, realmente. Você disse tudo, Renata. Eu conversei com algumas assistentes sociais na época, né? Elas falaram pra mim o seguinte: elas querem morrer lentamente quando chegam casais lá, né? Ela falou, olha, a gente adora fazer adoção de casal homoafetivo, porque é o casal que chega querendo ser pai, querendo ser mãe. O casal hétero, né? Eles já passaram por várias experiências, várias tentativas, às vezes ali um procedimento de inseminação, algo do gênero, né? Algumas experiências que foram frustradas, então eles já chegam aqui com uma adoção sendo a terceira opção. E traz uma lista de requisitos, eles querem o filho da Barbie, né? E esse filho ele não existe, né? E aí até desconstruir isso nesse casal leva tempo e às vezes eles acabam desistindo porque eles percebem, né, que não vai alcançar a expectativa deles, enfim. Então, é isso. Eu lembro que em 2015 eu vi uma pesquisa do Congresso Nacional que mostrava ali alguns números, né, que naquela época acho que eram 55 mil crianças que estavam na fila para adoção e acho que 9 mil casais prontos, habilitados para adotar. Por que esse número não fechava? Né? Esse número não fecha exatamente por causa disso, né? Por causa das preferências, das expectativas que esses casais eles criam, né? Essas fantasias, tal, e esses mitos, esses tabus, isso atrapalha muito na hora de adotar, né? Tá certo. Nós vamos fazer agora um intervalinho e no segundo bloco nós voltamos com a pergunta, o Kinder Ovo, que ele não me respondeu. Eu tá vou bom? pensar em uma também agora. Até o próximo bloco, até já. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.